Dependendo do que o seu cliente pedir, você só vai modificando ali os códigos e faz o que o seu cliente pede. Porque a maioria das pessoas não pede gráficos complexos. É claro que existe casos de pedir gráficos bem complexos, tá? Mas na maioria dos casos, não. Então, vou começar com esse pequeno exemplo aqui. Eu vou rodar aqui alguns códigos, tá? Para a gente ver aqui alguns exemplos. Eu vou ler um arquivinho aqui, bem simples, chamado dados COVID, ok? Esse arquivinho vai nos dar algumas informações, tá? De Vou fazer aqui a leitura do meu arquivo, tá bom? Então, o meu arquivo, para você ver ele aqui, ó, ele é um arquivo bem simples, tá? Eu tenho as capitais brasileiras, coloquei capitais aqui nesse arquivo, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo. A faixa etária, então a idade aí das pessoas, né, de 0 a 9, 10 a 19, assim por diante. E os casos de Covid. Isso aqui foi numa data qualquer, eu não me recordo agora qual data que foi. Tá? Então, eu tenho todos esses valores. O que o meu aluno pediu, tá, para fazer? Ele pediu para criar um gráfico onde eu tivesse as barras, os estados, tá? Então, um gráfico de barras. Vou abrir aqui o Paint, tá? Para eu ajudar a explicar para vocês o que foi pedido. Olha o que ele me pediu. Ele pediu um gráfico da seguinte forma. Ele queria os estados aqui como barras, ok? E dentro desses estados, ele queria umas barrinhas para faixa etária. Então, no mesmo gráfico, eu teria várias barrinhas aqui mostrando a faixa etária. Então, eu tenho uma barra maior, que é o estado, onde a gente consegue comparar os estados, e eu tenho barrinhas dentro dessa barra para faixa etária. Bom, e além disso, ele queria que tivesse os números aqui dentro para identificar, ok? Bom, e aí, como que eu monto esse gráfico? Como eu disse para vocês, eu tenho uma função chamada ggplot, que vai rodar qualquer tipo de gráfico que você precisar. E ela tem uma estrutura muito bem definida, inicial, que facilita muito o trabalho, principalmente para quem está começando. O primeiro ponto que eu tenho que colocar é o nome do meu arquivo de dados, que no meu caso aqui chama dados. Tem essa estrutura aqui chamada AES. Isso aqui a gente não muda, ok? Aí no X, eu coloco o nome da coluna que vai no eixo X, capital. No Y, eu coloco o nome da coluna dos dados, né? Nesse caso aqui, casos de COVID. E no label, eu coloco, né, como que eu quero, o que eu quero que aparece, né? Quais são os números que vão aparecer. Então, também casos de COVID, que eu quero, né, os números da quantidade de COVID ali para cada barrinha. Aí é aonde. Então, isso aqui nunca vai mudar. Às vezes eu não quero label, né? Aí eu tiro isso aqui do gráfico. Mas o eixo X e Y nós sempre vamos ter em cada gráfico, ok? Então, essa primeira linha aqui, você vai manter para todos os gráficos, não precisa modificar. Aí, a gente vai adicionando outras funções para deixar o gráfico mais interessante. Eu coloco um sinal de mais e vou adicionar aqui uma função chamada geobar. O que ela faz? Faz um gráfico de barras para a gente. Esse stat igual a ident a gente quase nunca mexe, ok? Aí, aqui dentro, eu consigo criar essas barrinhas adicionando um argumento chamado fio. Fio igual a faixa etária, que é a minha coluna. Ou seja, monta o gráfico de barras para mim, onde no eixo X eu tenho capital e no eixo Y eu tenho casos de COVID, e preenche as minhas barrinhas com a faixa etária. Ainda consigo colocar qual a largura da minha barrinha e qual a cor que eu quero. Ah, eu quero preto. Ok? E aqui, isso aqui eu nem precisava fazer, mas eu coloquei uma escala de cor manual, o Scale Fill Manual, onde eu vou fazer aqui uma escala, onde para cada label
que eu tenho aqui para cada classe, eu vou escolher uma cor de forma manual. Então, de 0 a 9 eu coloquei preto, de 10 a 19 eu coloquei verde, de 20 a 29 eu coloquei cinza e assim por diante, ok? E ainda posso adicionar mais algumas coisas para deixar o meu gráfico mais bonito. Então, eu coloco mais e adiciono aqui, por exemplo, Labs. O Labs, eu posso colocar os nomes dos meus eixos e do título. Aí eu coloco title igual, entre aspas, o nome que eu quiser colocar. Número de mortos por Covid, por capital e faixa etária. E eu ponho o nome que eu quiser. No X, eu não quero colocar nada. Aí eu coloquei nulo aqui. Então, não quero nenhum nome. O Caption é eu colocar alguma informação extra. Então, aqui é a fonte, né? Fiocruz, junho de 2021. E no eixo Y, eu quero colocar mortes por Covid. Então, é uma forma de você ir deixando o seu gráfico cada vez mais bonito, ok? Coloquei aqui mais apenas para fazer o tema do meu gráfico. Quando eu coloco essa funçãozinha aqui, o fundo do meu gráfico fica branco, né? O normal dos gráficos de ggplot é um cinza, que muita gente gosta dele, e aí você pode colocar da forma que você quiser. E, no final, eu adicionei aqui um geon text, um outro argumento, onde eu posso modificar o tamanho do meu título, por exemplo. Eu coloco aqui o tamanho dele, 3, a posição, esse V-adjust é para eu colocar ele centralizado, à esquerda, à direita. Isso aqui a gente nunca mexe, tá? Essa parte aqui, a gente mexe apenas no número aqui, por exemplo, 0.5 é centralizado. E aí o meu gráfico vai estar pronto. Vou rodar aqui e você vai ver o gráfico, tá? Então, esse é o gráfico que ele pediu. Porém, o grande problema do gráfico dele era esses números, que ele não conseguia colocar esses números no lugar certo. Tá vendo que os números estão todos tortos? Né? Não estão na barrinha correta? Aí, eu montei o mesmo gráfico, ok? Mesmo gráfico. E precisei precisei mudar apenas um detalhe para que o gráfico funcionasse. Ok? Ó, e agora prestem atenção, eu mudei um único detalhe. Eu peguei o fio que estava aqui embaixo, dentro do geobar, e passei ele aqui para cima, como parte principal do gráfico. Fio a faixa etária. Ok? Não mudei mais nada. O resto do gráfico está do mesmo jeito. E aí eu vou te mostrar aqui como é que o meu gráfico ficou. Agora está centralizado. É claro que tem umas faixas pequenininhas aqui. Aí o número não cabia direitinho dentro da faixa, porque é pequenininho. Mas agora está certinho, centralizado, bonitinho dentro do gráfico. Bom, e por que eu falei que isso aqui é importante? O único detalhe que eu fiz, um único detalhe, não precisei fazer nenhum malabarismo, ok? Isso, um gráfico igual esse, eu cobro em torno de R$300 para fazer. Léo, R$300 para fazer um gráfico desse? Sim. Sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem fazer esse gráfico. Vão fazer ele mais ou menos, vão fazer com o número errado, ou não vão colocar número, não vão conseguir fazer, né? Vai fazer pelas metades. Então, como eu sei que é algo difícil de ser feito, vocês têm que entender, gente, quem trabalha com gráfico, quem trabalha com R ou com Python também, cobra pela dificuldade do serviço, e não pelo tempo que eu vou gastar. Eu sei que isso daqui pouquíssimas pessoas fazem, então eu posso cobrar R$300 para fazer um gráfico desse. Léo, quanto tempo você vai demorar para fazer esse gráfico? 20 minutos, talvez, né? Para ajustar aqui o código, né? Se alguém me pedir o gráfico e tal, vou ter que mudar aqui essas faixas, né? Porque isso aqui é específico para esse gráfico, vou mudar as cores, mudar aqui o nome, né? Mas vou fazer isso, acredito que com uns 20 minutos consiga fazer, no máximo uma meia hora, e cobro R$300 no gráfico desse. Se a pessoa quiser, beleza. Se não quiser, tente fazer sozinho, né? Procurar código na internet, tentar fazer. E isso aqui é muito legal, gente, porque
as pessoas que são meus alunos, né, você tem acesso a todos os códigos meus. Então, todos os gráficos que eu faço, você tem acesso. Você tem isso aqui pronto, né? Você só tem que mudar os detalhes de cada gráfico, o título, o Y, o eixo X, né, o caption, as cores. Isso não tem jeito, isso de gráfico para gráfico vai mudar mesmo. Mas o esqueleto da função, ele está pronto. Então, você vai escrever quantas linhas aqui de código eu preciso? Preciso de 1, 2, 3. Essas 3 aqui, né, a gente precisa sempre, que é carregar o pacote, definir a trilha de dados e ler o arquivo. E depois, para montar o gráfico, eu precisei de mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mais 3, 12. 12 linhas, o gráfico está montado. Mais 3 linhas aqui para salvar. 15 linhas de código, R$300, né? Como eu disse, em torno de 20 minutos, né? Isso está pronto e entregue para o cliente.